Estilo de vida. Oferecimento OncoClean. Os melhores exames e tratamentos oncológicos você faz aqui. Olá, bom dia Amazônia para você que está em casa acompanhando a programação do AmazonSat. Sejam bem-vindos no seu programa Estilo de Vida e lembrando que você de casa, desde o início do nosso programa, você pode interagir, fazer o nosso programa ao vivo de segunda a sexta, interagir com a nossa produção cada vez mais. Lembrando que é muito fácil, você pode ir lá no nosso Facebook, facebook.com/estilo de vida. Lá você pode deixar as suas dicas, comentários, críticas, sugestões de matérias, entrevistas e muito mais. Lembrando que lá também você nos acompanha ao vivo na íntegra de qualquer lugar do Brasil e do mundo através do link AmazonSat ao vivo no Facebook. E que tal saber do que está acontecendo aqui nos nossos bastidores? Ao vivo para você na íntegra, você pode encontrar tudo isso lá no nosso Instagram, @estiloamazonsat. Você ficar por dentro de tudo que nós fazemos aqui na nossa produção. Estamos arrumando o nosso cenário, o que está acontecendo aqui por trás das câmeras. Lembrando também que lá você pode tirar uma foto, mandar para a gente a sua sugestão de matérias, de entrevistas e muito mais. Lembrando para você que está em casa, além das redes sociais, nós temos uma via direta de comunicação através de SMS ou WhatsApp. Você já pode começar a mandar suas perguntas. O nosso assunto de hoje, vamos tratar de saúde da coluna. Você sabia que o excesso de peso das mochilas escolares ou até mesmo das bolsas femininas podem ocasionar lesões na coluna e dores musculares? Isso você vai ficar por dentro mais tarde no nosso quadro Fique por Dentro. Lembrando que você já pode participar através do número 92, código de Manaus, 8111-4512. E é nesse clima gostoso aqui na capital amazonense, hoje, quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2014, que você vai ficar por dentro dos destaques do programa de hoje. Você sabia que o excesso de peso na mochila pode causar dores na coluna? As crianças podem carregar patologias que, com o passar dos anos, tornam-se difíceis de serem tratadas. E mais, confira algumas dicas de como prevenir essas patologias ou amenizar as dores. Saúde e bem-estar, isso e muito mais a partir de agora. O seu estilo de vida já está no ar. E vamos começar o programa de hoje já falando de saúde da coluna. O excesso de peso na mochila dos estudantes ou nas bolsas femininas podem gerar futuros problemas na coluna e até lesões. E para os jovens que ainda estão em formação da coluna, as lesões podem ser ainda mais graves. E para falar mais sobre este assunto no nosso Fique por Dentro de hoje e para nos dar algumas dicas de qual a forma correta de nós levarmos esses materiais escolares e também os acessórios femininos, nós vamos conversar agora com o doutor ortopedista especialista em ombro e cotovelo, o doutor Diego Cabrejo. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Estou muito feliz em contribuir com esse assunto que é de extrema importância para a nossa sociedade. É realmente uma utilidade pública, todo mundo tem que saber dos detalhes que isso pode causar. Agora, doutor, a maneira de como carregar a bolsa ou a mochila ao longo dos anos podem afetar as crianças que estão na fase óssea. Até que idade a coluna está em formação? Então, as crianças estão em fase de crescimento, então são suscetíveis a influências externas. O osso ele cresce conforme o crescimento natural, mais a influência do meio externo. Então, o uso de uma mochila isoladamente, dizer que vai causar um problema não, mas o que acontece? A criança carrega a mochila todos os dias, por vezes vai andando à escola, então ao longo do prazo isso pode influenciar sim no crescimento. É uma força externa, se for mal posicionada a mochila, pode sim levar a consequências futuras. Lembrando que com o passar dos anos nós acabamos aí levando mais materiais para a escola e isso ocorre aí um sobrepeso, né? Agora, doutor, os problemas ocasionados pelo excesso de peso nas mochilas, pode ser notado a curto ou a longo prazo? Então, podemos notar tanto a curto quanto a longo prazo. Curto prazo, nós temos problemas mais simples,
uma distensão muscular, uma dor lombar. A longo prazo, eles são mais graves. Podemos ter escoliose, uma cifose, hipercifose, uma hiperlordose. Então, são consequências tanto a curto quanto a longo prazo. É muito importante saber como cuidar das crianças. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais profundamente o que são essas doenças, o que significa isso para a saúde da nossa coluna. Agora tem uma pergunta ao vivo de um telespectador, a Carolina Freitas, de 30 anos, do bairro Aleixo. A pergunta 1, produção, vamos colocar no ar para os nossos telespectadores que estão aí do outro lado, participando do nosso programa. Ela diz assim: para tentar amenizar os danos e lesões nas costas ocasionadas pelo excesso de peso nas mochilas escolares, a bolsa de rodinha pode ser uma opção? A bolsa de rodinha é uma opção, mas qual é o problema? Primeiro, a bolsa de rodinha, ela obriga a criança a puxar com um dos lados do braço, então isso leva a uma torção da coluna. Tá? Fora isso, a alça que ela vai puxar tem que estar na altura ideal, senão a criança vai ficar curvada. Então, é uma solução razoável. O ideal mesmo é usar uma mochila de alça, bem posicionada e com o peso ideal para a criança. Então aí nós temos um problema encontrado no uso dessa bolsa de rodinha, que a gente costuma falar que é a mala, né? Que as crianças levam para a escola, são muitos materiais, algumas têm outras atividades extras aí na própria escola e acabam levando roupas, sapatos. Então o puxador deve estar na altura ideal, mas também deve ser feita a alternância dos braços para que um lado não seja, só aquele seja prejudicado, né? Sim, existe essa recomendação. Outra recomendação também descrita nos estudos é que a criança empurre a mochila para frente com os dois braços, porque essa é uma maneira que ela consegue distribuir o peso e não sobrecarregar a coluna, mas obviamente respeitando a altura ideal. Agora a gente tem um outro problema, além das mochilas escolares, as bolsas femininas. O que a gente poderia dizer nesse caso? Qual a bolsa mais indicada para as mulheres, por exemplo? Nós não podemos proibir as mulheres de usarem as bolsas que elas gostam de usar, né? Então o ideal é fazer recomendações para melhorar esse uso. Ninguém vai deixar de usar bolsa, não é verdade? Então, bolsa somente um peso essencial, em primeiro lugar. Não é para ficar carregando o mundo todo na bolsa. A bolsa pequena, bolsa sempre próxima ao corpo, é o ideal, tá? E, se possível, no centro do corpo, deixar a bolsa na frente, principalmente quando for caminhar longas distâncias, para diminuir um pouco essa sobrecarga na coluna. Se possível também, alternar os ombros, que é um trecho. Na ida, eu carrego no ombro esquerdo e na volta, no ombro direito. E assim eu distribuo um pouco o peso. Tem um tempo ideal para a gente fazer essa questão de troca dos ombros? De quanto em quanto tempo, mais ou menos? O ideal é antes que isso comece a causar uma dor ou desconforto. Isso varia de pessoa para pessoa. Uma estimativa, em média, 20 minutos para mais ou para menos. Para começar a sentir essa dor, né? O peso da bolsa, então filtrar os acessórios, filtrar todos os materiais que nós vamos colocar nas bolsas femininas ou até mesmo a questão dos materiais escolares pode ajudar a amenizar essas lesões no futuro, né? Ou a curto ou a longo prazo. Agora, doutor, o peso excessivo, a gente já falou também, além do peso excessivo, aliado com a forma incorreta, que nós já demos algumas dicas, a gente já falou que pode ocasionar lesões e várias alterações. Em relação também, a gente costuma falar o dito corcunda, não é verdade? O que a gente pode dizer desses casos? O que acontece é o seguinte, quando o peso da bolsa é excessivo, o nosso corpo ele tende a cair para trás, naturalmente. Então, o que tem que fazer? O corpo ele acaba compensando isso, ele inclina a pessoa para frente para poder suportar e dividir o peso. E só que isso a longo prazo leva a consequências. Os músculos da frente ficam mais encurtados, a coluna vai tendendo a curvar mais e isso leva, sim, a longo prazo, à formação da hipercifose, popularmente conhecida como corcunda. Agora, essas dores, elas são superficiais ou são internas? Como é que a gente pode diferenciar essas dores? Tá. Então, podemos ter desde dores ditas superficiais, do próprio peso na pele, nos tecidos, contraturas musculares, pelo excesso de peso, desequilíbrio do peso pode levar a contraturas musculares, até problemas mais ditos profundos,
uma hérnia de disco, pode ser ocasionada ou piorada pelo peso. A escoliose também tem uma influência São nisso casos daí. mais sérios, São casos que mais sérios. precisam de uma intervenção médica. Sim. E rápido, né? Verdade. Agora, doutor, eu tenho uma segunda pergunta. A pergunta 2 eu vou pedir para a produção colocar no ar para a gente mostrar também para os nossos telespectadores. A pergunta 2 vem lá do bairro Adrianópolis. O nome da pessoa é Tiago Ferreira, de 45 anos. E ele pergunta assim: procurar um ortopedista para avaliar como está o crescimento e a formação da coluna e do corpo pode prevenir lesões? E aí, doutor, pode? Pode. Primeiro, na avaliação do ortopedista, ele vai ver como está a postura geral da pessoa. Essa postura, se for uma postura incorreta, associada a uma maneira incorreta de carregar a bolsa, uma maneira incorreta de sentar, tirar pesos do chão, varrer a casa, tudo isso vai acabar influenciando. Ainda mais se for uma criança com uma doença que está iniciando, por exemplo, uma escoliose, porque nessa fase existe um tratamento de correção antes que a doença grave. Depois que ela chega a um certo ponto, fica muito mais difícil de tratar. Nós já citamos algumas doenças que são acometidas por esse excesso de peso, mas quais seriam as mais frequentes? Pela sua experiência, o que você observa mais que acontece aqui com a nossa população amazonense? A escoliose é uma das doenças mais frequentes aqui na nossa região? As pessoas reclamam mais da escoliose? A doença mais frequente seria a lombalgia, né? A dor lombar causada por excesso de peso. Geralmente é uma causa mecânica, como eu falei, é uma postura incorreta com um peso incorreto. A escoliose, que é uma doença mais séria, acomete entre 3 a 4% da população em geral. E então ela também tem um significado importante. Agora, doutor, nós vamos para um breve intervalo, mas antes nós vamos responder mais uma pergunta dos nossos telespectadores. A quarta pergunta, eu vou pedir para a nossa produção colocar a pergunta 4. Vou mostrar aqui para você de casa, vai aparecer aí no seu vídeo. E a pessoa diz assim, a pergunta 4 é da Gabriela Silva. Ela tem 20 anos, do bairro Nova Esperança. Um beijo para todos que estão acompanhando a programação da Amazonsat, estão participando cada vez mais do seu estilo de vida, porque a gente sempre diz assim, que o estilo de vida, todos os programas do Amazonsat é feito para as pessoas que estão em casa, então elas podem participar também, mandando as suas perguntas, que a gente sabe que, enfim, não só a questão aí das patologias na coluna, mas sim outras patologias que elas podem participar. Tá aí a pergunta no ar para você que está em casa, ela diz assim: postura correta na infância significa menos problema na vida adulta? Sim. Existem estudos que mostram que até 60% dos problemas nas colunas do adulto tem influência na postura incorreta na criança. Não que vá causar isso necessariamente, mas é uma influência muito grande. A postura na criança não é só carregar a mochila. Tá? Tem que levar em consideração a maneira que a criança estuda, o uso de computadores, tablets, tudo isso tem que ser corrigido. Vão influenciar no crescimento ósseo e no desenvolvimento muscular também. Doutor, agora sim, nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos fazer uma demonstração ao vivo de como está carregando essa mochila de forma correta. Atenção, mulheres, vocês também vão passar por uma fiscalização. Será que aquelas bolsas de lado que a gente costuma carregar minimizam ou aumentam as lesões na coluna, dores musculares, enfim, tudo que acomete aí essa parte de trás do ser humano, né? Várias patologias a gente já comentou aqui, então você de casa pode participar através do nosso telefone, então você de casa pode mandar as suas perguntas, que se quiser saber alguma coisa mais específica também mande pra gente, a gente vai te ajudar com certeza. Lembrando o número da nossa produção, 92, código de Manaus, 8111-4512. No próximo bloco nós vamos falar também do projeto de lei que está tramitando em Brasília com a participação do nosso repórter, o Wellington Lopes. Não sai daí que o intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.